Uma pesquisa do IBGE mostrou que nas últimas 4 décadas a taxa de casamentos caiu pela metade, enquanto a taxa de divórcio aumentou mais de 11 vezes. A pesquisa apontou também que o brasileiro passou a adiar o casamento. As mulheres casavam com 23 anos e os homens com 27 em média. Agora a média de idade subiu para 30 anos para as noivas e 33 para os noivos. Na raiz dessas mudanças está a desvalorização do casamento. Ele é adiado porque a carreira profissional é considerada mais importante, ou porque não é mais necessário casar para se desfrutar do relacionamento sexual ou criar filhos, ou porque é uma associação baseada meramente em sentimentos passageiros. Quando olhamos para esta realidade à luz da Bíblia, o que percebemos é que a cosmovisão bíblica é contrária a muitas dessas práticas. Afinal, não é porque são práticas comuns e até mesmo legalizadas que a Bíblia precisa se adaptar a elas, porque Deus é quem determina o que é correto e o que não é, o que é certo e o que não é, não a humanidade. Se a Igreja de Cristo quiser impactar a sociedade, precisará sustentar uma visão forte e bíblica sobre a aliança do casamento, pois o casamento é uma instituição divina estabelecida e estruturada pelos princípios eternos de Deus para a família. A Igreja não pode jamais se adequar às práticas que, inventadas pelo ser humano, contrariam os ensinamentos bíblicos sobre a família. O casamento é alicerçado na realidade bíblica da aliança. É a imitação do ensino bíblico da aliança que Deus tem com seu povo, a Igreja. Sendo assim, o casamento deve expressar aquilo que Deus promove ao seu povo, que é amor, intimidade e fidelidade. Deus ama seus filhos e filhas. Ele tem comunhão com eles e os ensina a ter comunhão com Ele mesmo. E Deus é fiel à sua aliança, feita na eternidade e confirmada com o sangue de Jesus na cruz. Deus chama a sua igreja a viver a fim de glorificá-lo, também por meio do casamento. Leia comigo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 9. Marcos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 9. Procure aí na sua Bíblia e vamos ler juntos. O texto diz: Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, ele as ensinava segundo seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui, Jesus está ampliando o princípio ensinado no Antigo Testamento sobre casamento e divórcio. Jesus afirma que, apesar da infeliz realidade do divórcio, e ele sendo uma concessão divina, o princípio divino para o casamento permanece. Jesus diz: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, no versículo 6. Ou seja, mesmo que o divórcio seja real e até possível, Deus não muda porque o ser humano muda. O casamento continua sendo um princípio divino, sem alterações e sem influência humana. Perceba que Jesus completa o argumento citando ao que a Bíblia fala desde o começo da humanidade. Ele diz assim, nos versículos 7 e 8. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Então Jesus fala sobre o que de fato sela essa união, sela o casamento, que é o próprio Deus,
No versículo 9, Jesus fala: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A expressão uma só carne, encontrada em Gênesis 2:24, indica a intimidade chamada casamento. Jesus amplia a força dessa imagem quando diz: de modo que já não são dois, no versículo 8. Ou seja, o casamento é uma união completa, indissolúvel e profunda. Não são duas cabeças conflitantes, não são duas vontades autônomas ou dois objetivos diferentes. A expressão também envolve o relacionamento sexual entre homem e mulher. É um erro pensar que o sexo foi o pecado original, ou que surgiu apenas depois da queda humana. A sexualidade humana foi projetada desde o início pelo Criador para ser um modo de procriação da raça humana e também um meio de aprofundamento da comunhão entre homem e mulher pelo prazer que poderiam ter na união um com o outro. Infelizmente, o sexo pode ser deturpado e experimentado de modo impuro e indigno fora do casamento. Percebemos a seriedade dessa prática cada vez mais comum, mas ainda assim imoral, quando vemos a Bíblia descrevendo o sexo com uma prostituta em templos pagãos como tornar-se uma só carne com ela. Encontramos isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. O sexo foi planejado pelo Criador para ser desfrutado dentro de uma aliança de vida comum entre um homem e uma mulher, já que o que foge desse padrão é considerado pela Bíblia como um desejo antinatural, vergonhoso e abominável, conforme nos ensina Romanos capítulo 1 e Levítico 18. Qualquer perversão do sexo como expressão da união pactual implica uma corrosão da essência e do valor do próprio casamento e deve ser rejeitada e denunciada pela Igreja para o bem da sociedade como um todo. É importante frisar que, segundo Jesus, todo e qualquer casamento é uma união feita por Deus, e isso inclui o casamento de quem não é cristão, e também aqueles que não foram celebrados dentro de uma igreja. Até nos casos em que está casado com um incrédulo, o cristão deve ver seu casamento como obra de Deus e manter-se casado, testemunhando de sua fé ao seu cônjuge com toda a mansidão, conforme ensina 1 Coríntios capítulo 7 e 1 Pedro capítulo 3. Devemos lembrar aqui que o divórcio foi permitido por Deus por causa da dureza do coração humano, pois, influenciado pelo pecado, todo relacionamento humano está sujeito a dificuldades, quebras e até mesmo violência. Logo, sendo uma concessão divina e possível de que aconteça, o divórcio acontece quando há o que podemos chamar de abandono do lar, ou a quebra do relacionamento com o outro cônjuge por alguns fatores, entre eles a infidelidade conjugal. Quando o marido ou esposa traem a confiança do cônjuge e se envolvem emocionalmente e sexualmente com outra pessoa, isso é passível de que o divórcio ocorra. Abandono das obrigações familiares também é um fator. Quando um dos cônjuges, mesmo após uma conversa séria sobre o problema com o outro cônjuge, não contribui nem colabora para a preservação do matrimônio e da família, ou seja, por diversos problemas pontuais dentro do lar, sobrecarrega o cônjuge além de suas atribuições familiares e literalmente abandona o lar. E um outro fator também onde o divórcio é passível de acontecer é a violência doméstica. Quando um dos cônjuges agride fisicamente o outro, pois ninguém é obrigado a permanecer em um casamento em que o respeito se perdeu, onde se chegou ao cúmulo de existir uma agressão física. Como pastor, quando alguém vem se aconselhar e relata uma agressão, eu oriento que se busque o auxílio da polícia e da justiça e oriento que a pessoa, seja o marido ou a mulher vítimas da agressão, não permaneça naquele relacionamento. Afinal, quem bate uma vez, bate duas e chega até mesmo a matar. Infelizmente, influenciado pelo seu coração corrupto, o ser humano está sujeito a esses tipos de situações dentro do casamento, em que nos casos mencionados o divórcio seria como um paliativo para a saúde emocional e até mesmo física de um dos cônjuges. Um motivo que a modernidade tem trazido
é a chamada incompatibilidade de gênio. Tem levado alguns a se divorciarem, pensando que isso é real, isso é um fator realmente importante para que haja um divórcio. Porém, biblicamente, isso é uma falácia. Afinal, é uma coisa óbvia que quando duas pessoas pecadoras casam, haverá incompatibilidade em várias áreas. No entanto, a vivência no casamento vai alinhando os dois em um só caminho, desde que os cônjuges se sujeitem à orientação bíblica. Do contrário, com certeza a catástrofe estará estabelecida de fato. Ainda que essa tal incompatibilidade de gênio seja apregoada ou pregada por aí, ela não é verdade. Não é um motivo para que haja um divórcio. Ainda sobre ela, nós entendemos que ela nada mais é do que a invenção humana para que a pessoa encontre uma forma de sair de um relacionamento, sair de um casamento. Mas perceba que os sinais de como o outro era e seria em um futuro casamento já se demonstravam lá na época do namoro, que é outra invenção humana, né? E esses sinais não foram percebidos. Muitos casamentos já estavam divorciados na época do namoro, apenas não se foi percebido a tempo. Reafirmo que os motivos para que um divórcio, infelizmente, venha a acontecer são infidelidade conjugal, abandono do lar e violência doméstica, pois esses graves fatores e pecados quebram e violam a intimidade esperada em um casamento. Na situação em que um cristão está envolvido com um incrédulo, se ainda não está casado, deve se arrepender desse relacionamento e se submeter à Escritura, que expressamente proíbe o casamento com descrentes, já que o cônjuge incrédulo naturalmente será um obstáculo à vida espiritual do crente e de seus filhos. Aqui você pode estar pensando, mas e se o incrédulo vier a se converter? Digo a você que não encontramos respaldo bíblico para incentivar esse tipo de relacionamento baseado em um argumento como este. Afinal, namoro não é o evangelho. Namoro não converte ninguém. Muito menos você converte alguém. Logo, esse tipo de argumento busca uma certa autorização para um envolvimento assim, que já na saída começou errado e a tendência é o fracasso. A probabilidade desse tipo de relacionamento dar errado e de haver frustração é de praticamente 100%. Então, obedeça a Bíblia. Não procure subterfúgios para fazer o que o seu coração, que segundo a Bíblia é enganoso, está supostamente falando, ok? Em todas essas situações precisamos lembrar que o casamento exige intimidade. Portanto, percebemos que nossa natureza pecaminosa pode nos levar para abismos relacionais. Por isso, precisamos cuidar do nosso coração. E isso só é possível pela sujeição e obediência à palavra de Deus. Pois quando a Bíblia diz tornar-se uma só carne, essa definição de casamento parece simples e fácil. Mas isso não significa que um casamento é fácil, pois essa união enfrenta um poderoso inimigo, o nosso orgulho. Se o amor não busca o interesse próprio, conforme nos diz 1 Coríntios capítulo 13, então, por definição, o orgulho é o oposto do amor. Foi o orgulho que entrou no coração de Eva e fez com que ela declarasse a sua independência tanto de Deus quanto de Adão. Encontramos isso em Gênesis 3, versículos 6 a 8 e versículo 16. Mas se é assim, não seria ingenuidade imaginar que dois pecadores possam alcançar a felicidade por meio dessa união? A declaração de Josué, você vai lembrar, né, o líder lá do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, ele disse certa vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tinha nada de ingênua ou sentimental essa declaração. Na verdade, Josué estava desafiando o povo de Israel a renovar a fidelidade à aliança com Deus e até instituiu que eles não conseguiriam servir a Deus porque o Senhor é santo e zeloso, enquanto eles eram um povo infiel e idólatra. Quando duas criaturas caídas pretendem se unir em casamento, precisam ser tão realistas quanto Josué. Precisam reconhecer que não têm capacidade de manter sua aliança à altura do padrão pactual que Deus exige.
Se não sabemos o que sucederá amanhã, conforme nos ensina a carta de Tiago, como poderíamos nos comprometer com outra pessoa pelo resto da vida? Humanamente isso certamente seria impossível, mas precisamos crer que a graça de Deus virá sobre nós, realizando em nossos casamentos e por meio dos cônjuges aquilo que está além das nossas forças. O Deus que se revela na Bíblia como especialista em fazer mulheres estéreis serem mães, também faz pecadores naturalmente egocêntricos viverem em aliança. Somente dependentes da misericórdia divina podemos esperar que nossos ousados votos de casamento sejam cumpridos. E para isso, a vida no contexto da comunidade pactual, o povo de Deus, é importante. Voltando lá no início da humanidade, o primeiro casal logo percebeu que seus filhos romperiam seus laços parentais para formarem laços conjugais. Isso pode parecer estranho numa leitura rápida do texto, já que ainda Adão e Eva não tinham tido filhos. Como Deus falou para eles que o homem deixaria o seu pai e sua mãe, se uniria à sua mulher e se tornaria uma só carne. Eles ainda não tinham filhos para observar essa realidade acontecendo. Mas ambos, Adão e Eva, conheciam a bênção divina da fecundidade, bem como a ordem para se multiplicar e encher a terra, e anteviram com alegria que seus futuros filhos se uniriam a seus parceiros em alianças de vida, exatamente como aquela que eles mesmos desfrutavam naquele momento. Além disso, Adão e Eva já haviam percebido que, ainda que Deus tivesse declarado apenas a Adão as condições do pacto das obras, ou seja, a exigência de obediência em não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sua esposa havia sido automaticamente incluída naquele pacto. E desse modo, tanto seria recompensada pela obediência com a vida eterna, quanto foi amaldiçoada pela desobediência. Assim perceberam a natureza extensiva da aliança que tinham com seu Criador, porque a aliança é comunitária e geracional. Seus filhos nasceriam debaixo dela e futuramente também refletiriam em seus próprios casamentos. Portanto, a quebra da aliança matrimonial não é algo que diga respeito somente ao casal, pois o casamento reflete outra aliança entre Deus e seu povo. Ao lermos o profeta Malaquias, aprendemos que, para Malaquias, o fato de os israelitas estarem se divorciando de suas mulheres judias e se casando com mulheres estrangeiras e idólatras era uma prova de que o povo de Deus havia profanado a aliança de seus antepassados com o Senhor. Temos aqui mais uma razão para a proibição bíblica do casamento com incrédulos, pois um casamento com alguém que ainda está morto em delitos e pecados, vivendo segundo Satanás e debaixo da ira de Deus, será uma imagem bastante distorcida da aliança de Jesus com sua igreja. Assim, o divórcio, o adultério e até o casamento com incrédulos representam formas de distorção da aliança matrimonial, enfraquecendo toda a igreja quando ocorrem. Todo tipo de distorção do casamento, quando ocorre na igreja, causa transtornos e confusão, pois roubam da comunidade da fé a rica imagem da fidelidade pactual de Deus com seu povo que o casamento deveria ser. Também enfraquecem a visão bíblica de casamento e família dos jovens solteiros e, no caso do divórcio, também dos recém-casados. Trazem escândalo ao Evangelho, especialmente entre os fracos na fé e os recém-convertidos. Dão ocasião para que os inimigos do Evangelho digam que o cristianismo é falso e sem poder, considerando que a própria integridade da comunidade da aliança fica ameaçada quando as alianças matrimoniais no seu interior são rompidas. Cabe, portanto, à igreja fazer mais que meramente condenar o divórcio. A igreja deve investir nos casamentos e apoiá-los. Paulo ensinou como o evangelho deveria ser aplicado à vida familiar de forma recorrente. Por exemplo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3. Paulo ele até montou uma estratégia de designar mulheres crentes mais experientes para ensinar as jovens recém-casadas a serem boas esposas. Encontramos lá na carta a Tito, no capítulo 2. Especialmente nos púlpitos, mas também nos momentos de estudo bíblico, como uma escola dominical,
na disciplina eclesiástica, nos ministérios da igreja, por meio da leitura de livros de autores genuinamente cristãos e do aconselhamento pastoral e também com crentes experientes, a Igreja de Cristo precisa prover aos casamentos e os casamentos com a verdade da palavra e a graça transformadora de Jesus Cristo. Ao observarmos como é a estrutura humana em sua criação, pela Bíblia, aprendemos que ao ser formada a mulher a partir do homem, não há distinção essencial entre ambos. Homem e mulher são iguais em essência, portanto, são alvos também da graça de Deus, da mesma forma. Não há distinção. Precisam, quando estão enfrentando um problema nos seus casamentos, ambos precisam de ajuda. E distintos um do outro ao serem criados como macho e fêmea, ambos se completam e se unem ao ponto de formarem uma só carne. É isso que precisa ser entendido para que um casamento caminhe, né, tenha a sua trajetória com menos problemas possíveis. No entanto, muitas vezes ocorre, como estamos conversando aqui. E nessa união pactual, o homem ele foi criado primeiro. E o fato de ter dado nome à mulher aponta para a sua responsabilidade como liderança e autoridade no lar. Por sua vez, a mulher é designada 2 vezes por Deus como auxiliadora do homem. O nosso orgulho pecaminoso sempre considera que ser auxiliador é uma posição menos digna. Contudo, o próprio Deus se apresenta como nosso auxiliador, no Salmo 30, no Salmo 54. E o Senhor Jesus ele ensinou com seu exemplo que servir é algo totalmente digno. Lá em Lucas 22, versículo 26, João, capítulo 13, versículos 14 e 15. Aliás, servir a esposa é o que o marido deve fazer segundo o exemplo de Cristo, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5. Tanto o homem quanto a mulher deveriam refletir aspectos de Deus um para o outro. Unidos, refletiriam a presença de Deus no mundo. Portanto, apesar dos ataques modernos ao ensino bíblico de que o homem e mulher têm papéis diferentes e complementares, a Igreja deve manter-se fiel à ordenação divina para o casamento, e cada lar cristão deve lutar por viver fielmente essa ordenança. Somente assim, nossos casamentos servirão ao seu mais alto propósito de glorificar a Deus, refletindo o amor pactual de Cristo por sua Igreja. O casamento ele é muito mais do que uma convenção social moldada ao sabor da tendência do momento. É uma instituição divina projetada como uma união profunda, indissolúvel e santa a refletir a aliança de Cristo com sua Igreja. Seu casamento tem essa solidez? Você jovem que ainda não se casou e pensa em se casar, quer que seu futuro casamento seja sólido como uma rocha ou pagará para ver se, seguindo seu próprio pensamento e coração, o seu casamento supostamente dará certo? Um casamento necessita de esforço consciente para manter o amor e a atração no relacionamento conjugal, com atenção genuína dedicada ao cônjuge, interesse carinhoso por seus sentimentos e opiniões, fortalecendo assim as raízes da união conjugal. Aos casados, protejam seus casamentos da infidelidade conjugal. Combinem proteger-se um ao outro. Procurem aconselhamento pastoral se estiverem com problemas. Você que é casado, como manifesta a estrutura familiar criada por Deus em sua casa? Para isso, maridos e mulheres devem respeitar a individualidade do outro e estar unidos em um só propósito de vida para a família. Devem se completar em seus dons e personalidades. Não competir entre si, nem tentar moldar o outro à sua própria imagem. Marido, assuma o papel de liderança espiritual do seu lar. Seja o exemplo. Aponte o caminho da aliança. Incentive a participação nos cultos ao Senhor. Ore por sua família todos os dias. Obedecendo a Bíblia, o divórcio deixará de ser uma realidade nos lares e a aliança do casamento será preservada.